Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo aí no seu quarto, para você que está me ouvindo na sua sala. Vamos começar hoje falando sobre a primeira aula, Origem da Vida. A primeira discussão que a gente vai ter aqui hoje fala sobre como surgiram os primeiros seres vivos, de onde eles surgiram. A primeira teoria que falava sobre isso é a abiogênese. Como na biologia tudo é muito fácil, como na biologia é tudo muito simples, basta você entender o que a palavra diz, a gente vai lá. Abiogênese. A significa não, negação. Bio significa vida. Gênese, criação, origem, princípio. Então, a biogênese significa que a vida surge a partir da matéria inanimada. Ou seja, eu não preciso de um outro ser vivo. Basta que eu encontre matéria inanimada que vai surgir uma nova vida naquele princípio. Como essa ideia surgiu, né? De onde isso veio? Já se observava há muitos anos, no processo no processo próprio da observação que os humanos fazem, de ver que, se por acaso eu deixasse um pedaço de carne, ou então algum pouco de comida, um pouco de lixo em algum canto, de repente, ao longo do tempo, apareceriam o quê? Mosca, barata, rato. Então, antigamente se tinha a noção de que esses organismos, eles surgiram daquele lixo, daquela matéria inanimada que estava lançada lá fora, beleza? Não servia apenas para lixo, porque, por exemplo, eles acreditavam que sapos, cobras e crocodilos podiam surgir a partir da transformação do lodo. Ou seja, uma lagoa, o sapo lá, surgia por conta de uma transformação da lama que estava no fundo do lago, beleza? Aqui mostrando para você a lama se transformando em sapos, cobras e crocodilos, tá? Só Vamos parar um pouquinho para... Pô, Thaís, isso é ridículo, isso não faz sentido, isso não... Pelo amor de Deus, vai surgir da lama? Presta sua atenção, porque a gente está falando de uma teoria que surge há milhares de anos. Há milhares de anos não, desculpa, há centenas de anos. Não confunde com o teu conhecimento que você tem hoje em dia com o que aquelas pessoas desenvolveram. Um dos principais defensores da teoria da biogênese, esse cara aqui, que muito provavelmente você conhece das suas aulas de filosofia, Aristóteles. Aristóteles acreditava que existia um princípio ativo, ou seja, uma energia, ok? Que transformava a matéria inanimada, trazendo-a para a vida, ok? Então, naquele lixo que eu deixei lá no canto, existia um princípio ativo, aquilo agia sobre a matéria inanimada e transformava ela em um ser vivo. Tudo bem? Joinha? Então, Aristóteles acreditava que a vida surgia a partir desse princípio ativo, a partir de matéria sem vida, a partir de matéria inanimada. Joinha? Pode continuar? E aí a gente avança um pouco no tempo, porque estava falando de Aristóteles, um cara que viveu antes de Cristo, e agora eu começo a falar mais ou menos ali da época da Idade Média. Esse von Helmont, ele tinha receitas para criar seres vivos. Ele juntava uma camisa suada, boa, para esse calorzinho maravilhoso do Rio de Janeiro, aproveita e já anota a receitinha aí. Juntava germe de trigo, deixava lá por alguns dias e no final, voa lá, temos camundongo. Tudo bem? Isso era um tipo de receita muito comum que tentava confirmar esse tipo de experiência, esse experimento. Joinha?
A biogênese também pode ser conhecida, pode ser encontrada como geração espontânea. Então, fica esperto e não deixa essa passar, tá? A biogênese, ela também pode ser conhecida como Por quê? Porque o camundongo surge espontaneamente a partir de matéria que é considerada sem vida. Beleza? Já saímos aí da Idade Média, mas a gente continua com essa ideia de que a vida surge a partir de matéria inanimada. Um outro pesquisador muito famoso que trabalhou com essa ideia, que defendeu a teoria da biogênese, é o John Needham. Ele tinha um experimento no qual ele pegava um caldo de carne, beleza? Aquecia esse caldo de carne, aqui, esse caldo de carne, tá sendo aquecido, beleza? Só que, detalhe, o frasco estava aberto. Por quê? Para os defensores da biogênese, o ar era fundamental. Era o ar quem trazia o princípio ativo. Tudo bem? Era nele que estava presente esse princípio ativo, então, portanto, ele precisava estar em contato com a substância, ou então, no caso aqui, o líquido que a gente queria que a vida surgisse. Então, esse caldo, né, no frasco, ele era aquecido, ele permanecia aberto ao longo do tempo, e ele via que, conforme o tempo passava, esse caldo, ele estragava, surgiam micro-organismos. É importante lembrar que Needham já tinha o conhecimento, ele já usava um microscópio. O microscópio ainda não tanto quanto primitivo, mas ele já era capaz de observar o crescimento microbiano nesse caldo. Beleza? Então, o que ele dizia? O aquecimento do caldo matava os micro-organismos. Joinha? Mas, e o contato com o princípio ativo que estava no ar fazia com que esses organismos fossem gerados de forma espontânea no caldo. Eles surgiriam de forma espontânea no caldo mais uma vez. Todo mundo acompanhando? Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Então vamos continuar. E aí a gente tem o primeiro que diz que não é bem assim. As coisas não funcionam desse jeito. Uma das principais observações que se faziam na época, talvez uma das mais famosas, uma das mais citadas na literatura, é o apodrecimento da carne. Se você largasse um pedaço de carne num canto qualquer, você via que depois de uns dias apareciam vermes nessa carne, tá? E ao longo desse tempo, essa geração espontânea acontecia. Eles achavam que eram vermes, eles não tinham noção do que era. Então esse cara, Francesco Redi, que também viveu no século XVIII, ele fez esse experimento. Ele tinha 3 frascos. Frasco 1, frasco 2, frasco 3. Ok? O frasco 1, ele era fechado, bem fechadinho, de forma a não deixar que nada entrasse. O frasco 2, ele estava coberto apenas com um pedaço de gaze. Por que isso era importante? Por que isso era essencial para que o experimento funcionasse? Por quê? Muito bem, porque era necessário que o ar estivesse em contato. Porque lembra, era o ar que trazia aquele princípio ativo para a matéria inanimada. Joinha? O segundo tinha uma gaze e o terceiro estava simplesmente aberto. Redi deixou
esse experimento lá, sei lá, na bancada da casa dele, e ficou observando. O que ele percebeu? Que conforme a carne ficava exposta, ela começava a atrair o quê? O quê? Fala pra mim. Mosquinhas. Tá? Tanto a carne que estava no frasco aberto, quanto a carne que estava no frasco fechado com gaze, tá? Mas só no primeiro caso, a mosca tinha acesso diretamente à carne. E ele viu o quê? Que os vermes, e aqui de novo, a gente fala verme entre aspas, porque era assim que eles chamavam na época, joinha? Ele via que os vermes surgiam apenas no frasco que estava aberto, tudo bem? Então, no frasco que estava fechado com a gaze, as moscas eram atraídas, mas não chegavam na carne e não surgiam os vermes. No primeiro, então, a mesma coisa. Além disso, o que Red fez também foi pegar um desses vermes e criar. Levou para casa dele e criou. Ele viu que esse verme se transformou em uma mosca. Então é por isso que eu tô bancando aqui a louca, falando sempre verme. Por quê? Porque na verdade isso aqui não era um verme, era uma larva de mosca. Joinha? Então, aí a gente fala um pouco sobre as conclusões que Red teve nesse primeiro momento. Primeiro, as moscas precisam entrar em contato com a carne para que os vermes surjam. Segundo, no frasco fechado não surgem vermes. E terceiro, os vermes são, na verdade, larvas de moscas. Esse foi o primeiro, talvez não o primeiro exatamente, mas o mais famoso experimento que surgiu tentando combater a ideia da abiogênese, dizendo que não era bem assim, que poderia existir uma outra forma pelo qual os seres vivos surgiam. Tudo bem? Isso vocês vão ver com maior detalhe na nossa próxima aula, tá? Mas aí a gente já traz essa bagagem. Essa experiência já mostrava que parecia que não era bem assim, que os seres vivos poderiam ter uma outra forma de surgir. Beleza? Então, te vejo na próxima aula. Tchau!